você porque começou Bendita Hora, ao vivo para o Brasil inteiro, direto da Rede Vida de Televisão. O melhor programa da tarde, o melhor programa, procura em qualquer lugar. Você não vai encontrar gente tão especial como aquela que vem aqui no Bendita Hora. Você deve saber, todo mundo deve saber, e você sabe. 2 critérios para participar do programa. Primeiro, que seja inteligente, por isso vocês estão aqui. Segundo, que seja bonito. Gente, tem que ser bonito. Ah, olha aqui. Obrigado, né? Não vem gente feia nesse programa, olha. Olha o doutor Daniel, que lindo que tá vendo? Olha. Mudou, né? Não, mudou. Eu não conheci, juro que eu não conheci, olha aqui, ó. Já vou apresentando aqui, ó. Quem vai estar com a gente aqui? Doutor Daniel Bratano, nutrólogo, endocrinologista, o grande. E agora, olha, um projeto maravilhoso, né? Eu estou acompanhando seu projeto lá, ó. Destrava e olha, a gente vai falar disso. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, senhor, padre. Muito bom estar aqui. Olha, eu tô muito feliz porque faz tempo que você não vem aqui, viu? Faz tempo. Cachê aumentou, meu filho. Aí a gente Rogério Stank, assim Isso. fala. Obrigado, Rogério. Rogério é preparador físico, fundador, CEO da Forbit Gym. Olha aqui, ó, a primeira academia pé na areia do Brasil, na verdade. Olha, projeto maravilhoso, ele mostrou. A gente vai mostrar daqui a pouco pra você, mas ele falou pra gente, ó, academia ali, ó, sem nada de fechado, nada de ar-condicionado, né? Obrigado. Aqui, Uma vibe totalmente diferente. Obrigado pelo convite. Que honra. E ele tava falando, maratonista, já correu o mundo inteiro já de maratona. Atacama, Muralha da China. Muralha da China. Polo Ártico. Olha aí, meu Deus do céu, pelo... Doido, né? Doido. É, realmente, além de tudo, ele é muito doido. Obrigado, viu? Obrigado, padre. Doutora Selmara Catalano, nossa dermatologista, muito obrigado, viu, doutora Selmara? Eu que agradeço, adoro vir aqui no eu gosto programa. demais, obrigado. Viu? E o doutor Júlio Pereira, o grande, a referência da neurocirurgia, ó, grande neurocirurgião, muito obrigado, doutor Júlio. Obrigado mesmo, viu? Gente, vamos começar o programa, vamos ver o pensamento do dia na nossa tela. É esse aqui, ó. Estou na dieta da fé. Como de tudo, espero milagre. Todo mundo. É o que mais ouve. É o que mais ouve essa aí. E a gente espera um milagre. Como de tudo, e a gente dá para notar pelo corpo quando a gente está fazendo essa... As pessoas querem emagrecer, mas não querem pagar o preço. Né? Isso, a gente tá falando disso agora aqui, ó. Treinar. Então, o pessoal aqui, todo mundo aqui, ó, acorda 4 horas, treina, aquela coisa toda aqui, ó. Então, Tem que ter disciplina, né? É verdade, é Na verdade. zona de conforto a gente não muda, padre. Como que é? No pain, no gain. Né? No pain, no E gain. a atividade física, ela te ensina disciplina, né? Disciplina, Pra tudo, exatamente. Na vida, É verdade. trabalho, empreendedorismo, tudo, né? O esporte é fundamental. Se você muda o teu corpo, muda a tua mente, Exatamente. através da disciplina. Muito bom, olha aí, ó. E vamos fazer o seguinte, vamos ver a nossa enquete do dia. A nossa enquete é o seguinte, hoje é dia do imigrante, isso é uma coisa muito importante. E o dia do imigrante é cada vez mais para a gente refletir, né? A gente vê tanta xenofobia, né? Tantas pessoas sendo humilhadas por causa do seu país de origem. Isso é muito triste, muito triste. Hoje eu lembrei de manhã, Jesus foi imigrante no Egito, né? Olha aí, imagina, né? Olha aí, o carinho com o estrangeiro é uma coisa... O brasileiro tem muito disso. A gente não espera dos outros, não. Português, então, pelo amor de Deus, nossa senhora. Nem ver. Mas olha, no dia do imigrante, na sua opinião, eles devem ser acolhidos? Pelo amor de Deus, você vai votar aí no Instagram. Você não vai votar não, pelo amor de Deus. Isso, né? Viu? Sim ou não no Instagram. Fala a verdade, é verdade. Não é verdade, sim, porque é muito triste, né, de repente. Eu acho muito bonito o jeito do brasileiro, como acolhe todo estrangeiro, o brasileiro acolhe bem, nossa, faz festa, não sei o que, né? Bom, no fundo somos todos, né? Isso, imigrantes, né? todos somos todos. Se a gente for pensar bem assim, olha, nossa mãe, ó, todos mesmo. Os indígenas estavam aqui, nós. Nós é que somos intrusos, né? Nós que somos intrusos, né? Vamos lá, começando aqui, ó, vamos na primeira notícia pra gente conversar aqui, ó. Na Mundial da Alergia, ai meu Deus do céu, entenda o que é a anafilaxia. Toda vez a gente fala assim, teve um choque anafilático, teve coisa que a gente não sabia nos filmes, o pessoal usando aquelas canetas de coisa assim. De adrenalina, Anafilaxia é uma alergia muito grande. Tá. Muito grande, imediata, que pode ser a várias coisas. Pode ser a medicamentos, pode ser alimentar também. Que Camarão, aquela coisa. Principais causas de anafilaxia. E é aquela reação imediata, né? Incha a boca, incha o olho,
fecha a garganta, falta de ar, né? É uma emergência, inclusive, né? E as canetas são justamente essa adrenalina. Quem tem isso com frequência, né, que tem esse histórico, precisa andar com uma caneta dessas mesmo, porque a hora que fecha, porque depende de onde incha, né? Pode inchar em qualquer lugar. Pode inchar em qualquer lugar. Quando fala que deu edema de glote, aqui fecha aqui. Fecha aqui e a pessoa não tem como respirar. Pode morrer com isso. Pode. Então, nesse sentido, é sempre necessário que a pessoa que tem essa predisposição ande com adrenalina para esse uso imediato, mas ainda assim tem que ir ao pronto-socorro, tem que ser atendido e tudo mais. E a questão alimentar, né, a gente já vai falar sobre isso, é uma das grandes causas, né, de anafilaxia, principalmente em criança. Em criança é mais comum. Porque às vezes não sabe que tem, às vezes de repente tem aquela alergia. Ou não sabe. Na verdade, assim, claro, tem crianças que já têm aí uma predisposição, crianças atópicas, são crianças que já têm uma sensibilidade, vamos dizer, exagerada, e elas, na medida em que são expostas com a introdução da alimentação, né, sai do leite da mãe e começa a usar, usa a gema do ovo, depois a clara do ovo, e vai fazendo a introdução meio parcelada, assim, dos alimentos. Ela pode, sim, sensibilizar se ela tiver alguma fragilidade. Hoje também outra coisa que interfere muito, não só dos alimentos naturais, porque os naturais também podem causar, são os alimentos processados, né? Tudo que se acrescenta, né? Os conservantes, acidulantes, todos esses acréscimos aí que são feitos na alimentação e que acabam prejudicando diretamente a criança fazendo uma alergia, ou até interferindo na microbiota, né? Porque a gente tem as bactérias que são benéficas, vamos dizer assim. Que ficam no intestino. E também e elas têm uma relação com essa sensibilidade maior ou menor da criança. Quando você muda a microbiota, existe essa possibilidade de ter uma compreensão errada na hora de você expor a sua mucosa, né? Um muco alterado, tudo, e você tem essa sensibilização. Existe alimentos que são mais conhecidos por dar alergia, por exemplo? Sim. Comum são leite de vaca, é bastante comum, mas amendoim... Amendoim, aquele negócio, gente que tem problema com pasta de amendoim, fala que morre, aquela coisa toda. Né? Carne de porco. Pré-treina, é verdade. Camarão, né? Frutos Camarão do mar, também. De maneira geral. Mas você pode ter a carne de vaca, você pode ter a farinha de trigo. Trigo? Trigo pode acontecer também. E alergia é diferente de intolerância, né? Alergia, isso é importante, né? Alergia é uma coisa, intolerância é outra. Alergia é uma alergia verdadeira, onde você faz uma sensibilização e o corpo responde de uma forma explosiva com o aumento da IgE, que é um anticorpo, né, uma imunoglobulina, e aí ele incha inteiro, tal. Isso é uma coisa imediata. A intolerância, ela vai se manifestar mais como uma colite, né, uma dor de barriga, mudança de hábito intestinal, esofagite, todas com uma característica. Intolerância não mata ninguém. Intolerância não mata ninguém. Não, matar não. O grande problema é a anafilaxia. Então há que se definir isso, porque são mecanismos bem diferentes um do outro. Doutora, por que a gente sempre identifica, ou a gente quase identifica a alergia com a coceira? A gente geralmente coceira. Eu tô com alergia porque eu tô coçando. Né? Porque o prurido está associado a esse tipo de mecanismo, a esse caminho imunológico, inflamatório que é desencadeado pela alergia, né? E uma coisa que eu gosto às vezes de conversar, que eu acho que vale a pena até o Daniel deve comentar com a gente, assim, existem alguns alimentos, quando a gente tem alergia, a gente toma um antihistamínico. Isso. Né? Existem alimentos que são ricos em histamina. Muita loratadina. Muita loratadina. Hipersensibiliza. E aí, o que acontece? Quando você come alimentos naturais, morango, berinjela, né, mamão papaya, tem vários alimentos muito comuns que tem a capacidade de dar uma piorada, né, de dar uma intensificada na coceira, na reação alérgica e que até seria bom que fossem evitados. É só colocar lá no Google alimentos ricos em histamina, tem uma lista de coisas que talvez fosse bom evitar, principalmente quando você já está em crise por outro motivo, né? Você não precisa ser alérgico a eles. Basta que você esteja sensibilizado, você vai ter uma piora. Então a gente pode desenvolver uma alergia também? Pode. Existe a alergia imediata, que é mais essa de né, a anafilaxia, mas existe uma sensibilização, sim. De tanto utilizar determinada coisa. Eu falei aqui, eu usei tanto meia
como chama? Poliamida? Poliéster, né? Eu não consigo mais usar meia de agora, né? Só posso usar meia de algodão agora. Porque não consigo mais, por causa de coceira. Eu comecei a coçar o pé, por isso que eu comecei a usar a loratadina demais. E aí eu falei, alguma coisa está errada, Aí eu fui tirando. Quando eu tirei a meia, eu falei, opa, foi a meia, agora eu não consigo mais usar. Eu usava a meia direto o dia todo, aquela coisa. Com esmalte. Isso, esmalte, né? De contato, as alérgicas verdadeiras, que a gente tem por irritação e alergia verdadeira, né? As de alergia verdadeiras podem ser, sim, adquiridas, não. É que você sempre foi, de alguma forma, mas só ficou visível, perceptível, depois que o corpo falou, agora chega, agora não dá mais. Não aguento mais. Não tolero mais. O Rodolfo está falando isso pra gente, agora chega. Opa, agora chega. Vamos agora ver, assim, ó. Muito bom. Vamos ver aqui. Riscos do uso do Mounjaro. Opa, agora o Mounjaro. Para emagrecer, não existe fórmula mágica. Muito bem, agora nós temos o Mounjaro no Brasil. Agora tem o Mounjaro no Brasil. Mounjaro, mas graças a Deus, com receita controlada. A partir da semana passada que começou... Já está valendo. Já está com receita. Controlada. Olha que interessante. Especial, né? A farmácia retém uma via, a outra fica com o paciente para saber como vai. Isso não só para o Mounjaro, para o Ozempic, para o... Os análogos como chama? GLP-1 e GIP agora estão... O IGOV, né? O IGOV, né? Que mudou de nome, né? Era o antigo Ozempic. Só mudou o nome. Só mudou o nome e a concentração. Antes o Ozempic tinha de 1 miligrama. E aí hoje eles relançaram em forma do EGOV, na apresentação 0,25, 0,5, 1, 1,7 e 2,4. Porque, na verdade, a dose do emagrecimento da semaglutida, a dose estudada era 2,4. 2,4. O que se fazia era uma adaptação na caneta de 1 miligrama. Porque era para diabéticos. Era para diabetes. Agora, o Mounjaro, ele é para emagrecimento, doutor? Também uma medicação que foi inicialmente para o controle do diabetes e dentro do controle do diabetes é extremamente eficaz. O braço do estudo que avaliou isso mostrou reversão de 99% dos pacientes, né? Olha que beleza. Para colocar nos índices de controle, mas que também tem um resultado imenso no processo de emagrecimento. É uma medicação boa? É. Mas ela sozinha vai fazer alguma coisa? Não. Não vai e nem é para isso. Né? O que eu mais bato na tecla com os pacientes. Eu não gosto de treinar, não gosto de uma alimentação boa, eu quero só botar canetinha e ficar bom. Não adianta, não é para isso. Mesmo porque vai gerar um falso resultado de que você está perdendo peso. E, na verdade, se você não mudar o estilo de vida, padre, inclusive até a parte emocional, você não tem um resultado duradouro. Aí o que acontece? Você forma uma legião de pacientes que são codependentes da medicação. Eu só emagreço. Vai ficar tomando a vida inteira. Isso, até a adaptação. A hora que o corpo adaptar e não fizer mais resultado, fica esperando a próxima novidade. E não é para isso que a medicação está na prateleira. Ela está lá para emagrecimento, para ela ser uma alavanca inicial, para você criar uma mudança do seu estilo de vida, uma mudança de mentalidade, criar uma disciplina, entender que sem atividade física não tem equilíbrio no corpo. Porque se você só perder gordura, não adianta, você tem que ter massa muscular também. Do músculo, né? Tirando o detalhe que longevidade, tem uma série de estudos que mostram que a perda de massa muscular antecipa doenças como Alzheimer. Entendeu? Então, assim, a massa muscular, ela te protege. O uso de medicações como o Mounjaro ou Ozempic ou EGOV de forma isolada não vão atacar só a gordura, vão fazer perda de massa muscular também. A pessoa vai ficar no carro. Param de treinar, né? Até muitos param de treinar. Da dieta que eles entram também quando estão tomando. Exato. Olha, lá embaixo não tem energia, a primeira coisa que corta. Aí que fica com aquelas caras de Ozempic, né? Aquele jeito de Ozempic. Tem médico que eles pedem, né? Corta a atividade física. Eu já vi. Isso é um absurdo. Cortar a atividade física para tomar o... Justamente porque o aluno não tem energia, não tem disposição. Sei. Nesse tempo para de treinar. Daí é um absurdo. Na verdade, assim, a gente pode até usar medicação, mas vamos estruturar uma alimentação adequada. Uma alimentação regrada. Vamos bater a meta dos macronutrientes, a quantidade de proteína, a quantidade de gordura, né? Vamos perder a carbofobia, né? Que as pessoas eu preciso tirar carboidrato, correr do carboidrato, tá errado. Carbofobia é bom. Se eu mostrar a minha dieta, carbofobia, se eu colocar a minha dieta, é a pessoa que tem aversão ao carboidrato. Sei. Acho que o carboidrato é um grande vilão, né? Sabe quando que o carboidrato é vilão? Pro sedentário que não quer mudar de vida. Porque para quem está treinando, ele precisa do carboidrato. É necessário. É energia, não é? É energia. Preguiçoso, né? É o dito preguiçoso. Preguiçoso. Põe desculpa no carboidrato, não treina. Aí começa aquelas maluquices de não comer carboidrato, só comer carne, só comer isso. E tem mais uma coisa, se não mudar a mentalidade, a parte emocional, padre, você não tem sucesso. É verdade. Então, assim, a pessoa, quando ela não está predisposta a viver esse processo, não adianta começar com o Mounjaro só para ela ter um falso resultado. Porque isso você está enganando ela mesma
Né? Você está se enganando que está gerando saúde para o paciente e não está tendo resultado. O paciente tem que estar disposto a estar mudando tudo. Né? Vamos mudar a mentalidade, mudar os padrões alimentares, mudar o comportamento, criar uma disciplina. É fácil? Preço, né? Não é fácil. Mas para quem quer ter saúde e não quer ter doença, esse é o processo. E tem mais uma coisa que eu sempre falo. Se você não gosta de fazer exercício, não tenho tempo. Fica tranquilo, você vai ter tempo para cuidar da doença. Porque a doença vai cobrar, ela vai te cobrar com juros e correção monetária em algum momento da sua vida. Então, assim, hoje não cabe mais aquela, não tenho tempo. A gente tem que arrumar, porque senão... Existem treinos de 12 minutos. Tem. Treino de 12 minutos. Eu falo assim para as pessoas, abre o celular para o paciente. Vamos lá nos indicativos. Quanto tempo você ficou na rede social? 9 horas na semana. E você não tem tempo para treinar? Você teve 9 horas para ficar de vergonha. Assiste a novela pedalando. É verdade. Mas não, é verdade. Você ficou 9 horas à toa, rolando para cima essas coisas do Instagram e não tem tempo de... Não quer pagar o preço, né? Certo. Tem outras prioridades. A Goper lançou um produto que é uma bicicleta com a tela, com a aula, 3.000 aulas gravadas. Tem aulas de 10 minutos. É isso. E o preço extremamente acessível. Não tenho tempo. Coloca uma bicicleta dessa e faz pelo menos o aeróbico. Depois, com peso livre, dá para treinar em casa. Quer dizer, sedentário só fica quem quer. Peso livre, o que é? Aquele negócio, os pezinhos de coisa? Você pode treinar fazendo flexão abdominal, pode prender uma barra no batente, dá para fazer barra. O Daniel falou importante que eu passei por isso, né? Eu cheguei a 113 quilos, perdi 35 quilos com essa canetinha. Saiu até na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que as pessoas têm vergonha de dizer que usam. Só que eu falo assim, no Brasil, 50% da população adulta é obesa e sobrepeso. Eles dois são exceções, atletas de nascimento, o senhor também que gosta, né? Mas a média do brasileiro é sobrepeso e obesidade, por 1000 fatores, né? Alimentar, fator educacional. E a OMS agora se posicionou da canetinha dizendo que ela é revolucionária no tratamento. Então, é uma coisa que veio para ficar. Exatamente. Muita doença como bom que vai ter menos cirurgia bariátrica, vai ser menos risco cirúrgico, né? Até mesmo pelo resultado tem que ser com atividade física, esse é o básico. Atividade física sempre. Vamos lá. Quando tem gente boa assim para conversar, ela vai ficar doido. Exercícios sensoriais na areia auxiliam na saúde mental e física. Estou aqui com o Rogério, é o fundador da Academia Pé na Areia. Você usou muitas vezes quando a gente está conversando, exercício sensorial. O que você entende? O que é isso? Sensorial é quando você descarrega as energias, né? Você usa do ambiente para você ficar mais feliz treinando. Só que a areia tem 2 pontos muito importantes, né? Que ela tem o lado sensorial, que é realmente o aluno, ele muda, ele chega lá, pé descalço, pisa na areia, descarrega suas energias, mas o esforço físico na areia é maior. Também é maior. Trabalha músculos profundos, estabilizadores, coordenação motora, propriocepção, enfim. Então, o alto gasto calórico, você gasta muito mais caloria na areia do que no piso estável, né? A areia ela é instável. Instável, né? Então, você faz força diferente. A sua academia, explica para o pessoal, a academia que você fundou, a ideia e até um conceito, né? É uma academia que você tem no piso areia. Areia. A primeira academia de musculação pé na areia do Brasil. Tá. Ela não tem, ela também é aberta dos lados. Isso, tem teto, é fechado. Tem o teto e tal, mas aberta então. Então entra vento, entra calor, sol, entra frio, sol. É como se a pessoa estivesse mesmo na praia, na areia e tal, né? E ali ela vai fazer todos os treinos que ela precisa. Todos os treinos. A gente varia desde o treino tensional, treino mais isolado, que é a musculação em máquinas, e a parte do treinamento funcional, para performar esse aluno. Então, que diferentes estratégias. Treinamento funcional, o que é o treinamento funcional? Exercício com o Querobel, aquela bolsinha da Gucci que tá aparecendo ali, igualzinho. Querobel, elástico, peso corporal, anilha, halteres. Então, a gente faz uma mescla do treino de força. Então, semana de treino de força, semana de treino de resistência, semana de treino à força 2. Enfim, a gente criou um planejamento justamente para o aluno sair da zona de conforto. Adorei o que o doutor falou. Pisou na areia, a gente tem um lado sensorial, mas tem um lado muito importante que é o aluno sair da zona de conforto e proporcionar para esse aluno, além do ambiente acolhedor, porque a gente trabalha com 12 alunos por vez, então uma academia, 12 alunos por vez por hora. Aí por hora. Aí você está com um professor. Um professor para aqueles 12 alunos. Isso, uma aula pré-definida já. Então, você segue todo o circuito da academia, com orientação, professor ajudando, correção, vai ser muito bom, postura, aulas de 45 minutos. Então, a gente acolhe, ensina esse aluno a treinar e
proporciona, teoricamente, mais resultado para esse aluno. Ele tem uma aula de 45 minutos, assistida, ali do lado, num circuito que ele faz. Olha que beleza. Interessante. Dia de inferior, dia de superiores, aí quarta Fulbore, final de semana Fulbore. Mas isso é o sonho de toda a academia. Ele agenda pelo nosso aplicativo mesmo. Incrível. Aí temos um monitoramento em tempo real, que isso é muito legal, da frequência cardíaca, gasto calórico e esforço físico. Fica na tela o nome dele, ele vai acompanhando e recebe um relatório no final do treino de como foi o treino. Se ele ficou na zona 1, na zona 2, zona 3 de frequência cardíaca, muito legal. Você falou que está montando, você tem várias unidades aqui no Brasil, 13 unidades. Duas em funcionamento e 9 em implantação. Você está falando, você vai montar uma unidade dessa dentro de um shopping? Dentro do Shopping Bahia. Dentro do Shopping Bahia. Já está implantando. Já vai. E você vai encher de areia? Areia. Ali é o pezinho. Então, e aí se enche de areia onde o pessoal vai... Isso. E aí ele vai ser feito... Academia. Olha que beleza. Eu vou fazer só mais uma pergunta, Rodolfo. É muito caro a sua academia? O investimento varia de 239 mil a 205. Não, para pagar, para eu pagar, não. Para eu pagar, para fazer a academia. O nosso médio varia entre 330 a 580 Mas não é caro. reais. Não é, até que não é caro. Depende da região, né? Não é caro. A gente oscila um pouco, não é fechado. Uma academia, o professor ali assistindo, ali fazendo um circuito. Poucas pessoas. Personalizado, monitorado, tudo ali acontecendo. Pelo amor de Deus. O mais legal é que assim, o contato com a natureza, tem estudos que mostraram que o ser humano em contato com a natureza, ele modula o nível de ocitocina e serotonina. Aí faz exercício, libera endorfina. Isso. Olha o coquetel positivo do bem que você está liberando. E a gente consegue variar ainda. Tem semana, um exemplo, a nossa primeira semana, a gente chama de força pura. Então, o aluno ele já vai consciente que ele precisa fazer uma progressão de carga. Na segunda semana, a gente coloca força técnica. Então, é aula em dupla. A gente traz para o lado social, que isso é importante. Que é essa coisa Isso. E o foco é padrão de movimento. Então, é semana que corrige o movimento. Muito interessante. Terceira semana, força funcional. Aí a gente mescla dentro do único treino tensional metabólico. E a última semana do mês é semana de desafio. Aí a semana inteira só treino metabólico para alta performance. O aluno já vai preparado para alto gasto calórico. Mas ele já se preparou 3 semanas, ele já está preparado. Isso que é legal, isso que é bacana. O pessoal está participando com a gente aqui, a Aldila Oliveira falou assim, padre, pede para o doutor falar sobre candidíase no estômago, mas hoje no assunto hoje, alguém fala depois de candidíase no estômago. Rodolfo, comprou uma cafeteira nova? Não. Olha, agora que eu vi. Vai queimar de novo, viu, Laura? Não, agora deixou ligada a cafeteira. Aqui, vocês estão tomando café, né? Muito bem. Um cafezinho? Olha, o café com bastante açúcar, carboidrato. Já que você falou que não pode ter carbofobia, então... Explica do açúcar. Hipertensão acelera declínio cognitivo e da memória de pessoas adultas. Doutor Júlio, isso é estudo que tem sobre isso? O Rodolfo pegou uma pauta que a gente vai focar todos nele o tempo inteiro. O tempo todo, é verdade. O que acontece, padre? Nosso corpo é um só. A gente divide por especialidade para facilitar a nossa vida, né? Tem a dermatologia, tem o pessoal da atividade física, mas é uma coisa só, né? E a gente sabe que aumento da pressão arterial, ela faz uma série de alterações. Como? Ela altera os vasos, aumenta microisquemias no cérebro. Junto com isso, causa um fator inflamatório no cérebro que causam danos. E hoje em dia a gente sabe que hipertensão arterial aumenta ou acelera o declínio cognitivo por demência vascular, por doença de Alzheimer. Então são muitas doenças relacionadas. E quando a gente fala de hipertensão arterial, a gente não pode esquecer de falar as doenças que vêm junto, né? E normalmente, né, a diabetes, o sobrepeso, que a gente falou 50% da população, a obesidade. E dentro disso, que não deixa de ser uma doença, se a gente pensa que na nossa sociedade a gente não se movimenta, é a falta da prática de atividade física. Então anda tudo volta para o mesmo tema. Tudo na atividade física. Eu falo que eu sou neurocirurgião, né? Mas eu brinco que no meu consultório, metade das pessoas estão em busca de uma doença que não existe, que elas fizeram ressonância, acha, e eu dou orientações gerais como essa, né? E mando, às vezes, por exemplo, dor na coluna. Sobrepeso e obesidade. Aí você opera, bota parafuso, não resolve a vida, a pessoa volta, reclama da cirurgia. Quando às vezes você usa essas tecnologias, né, de perder peso para de atividade física, o ganho é muito mais rápido, né? No caso da hipertensão, a mesma coisa. O que é que a gente tem que imaginar? População brasileira adulto, passando dos 40 anos, 30% vai ser hipertenso.
eu não sou saudável. O homem é muito assim, que não mede a pressão, né? Você mede, uma vez na vida. Não pode, tem que medir certinho. O que é hipertensão hoje considerado? Porque também tem uma coisa, cada hora os médicos mudam, antigamente era 14, depois 12, daqui a pouco a gente tá lá 9 lá. Mas é curioso, padre, porque o que acontece? Dentro da medicina, poucas coisas têm tanta evidência científica contra a parte de cardiovascular. É o que mais mata no Brasil. O que mata mais é a hipertensão. Que causa AVC e infarto. E quando você vai, os guidelines, eles são muito criteriosos. Minha área tem pouca evidência, muita coisa, porque tumor é muito raro. No caso da hipertensão, os guidelines orientam direitinho. Como eu digo para a maioria dos meus pacientes, se você tem correria, que nem eu, a vida é muito agitada, às vezes uma vez por ano fazer aquele mapa 24 horas. Isso, Eu descobri que eu era hipertenso assim, eu não sabia, mas minha família é toda hipertensa. População negra, que é o meu caso, né? A incidência é maior. É muito maior. Minha família, para você ter ideia, padre, meu pai, minha mãe, que está até assistindo também, minha irmã, que é anestesista, é hipertensa, minha irmã, todo mundo hipertenso. É genético, população negra, ainda mais Salvador, né? Que é a população negra fora da África, onde mais tem, em Salvador, né? Então, há uma incidência muito grande. O sobrepeso e a obesidade, eu brinco, quando tira foto da família, é todo gordinho. É genético também, Parece né? Que quando fala de treino, a galera associa sempre aquele mundo da academia fechada, né? Percebe? Mas eu nunca gostei de treinar, agora eu tenho que ir pra academia. E não é isso, né? Atividade física de modo geral, é uma caminhada, é um pedal, é ir pro parque, é caminhar, corrida, enfim. Isso que você está falando é interessante, porque a pessoa vai ou no neurocirurgião, ou vê uma pesquisa, e vai atrás da fórmula mágica, que é que o Daniel prescreva uma pílulazinha para evitar demência. E o básico funciona. O básico é o quê? Se você está preocupado com a sua saúde. Controle de hipertensão, vê se você é hipertenso, faz um mapa 24 horas, eu descobri assim e tenho que tomar remédio. Colesterol também, que costuma ser assintomático e também aumenta a chance de declínio cognitivo, né? O açúcar também, que medindo para você fazer, e o sobrepeso e a obesidade, não tem que ter vergonha. Eu até brinco, eu sou obeso tratado. Porque não tem jeito, é o que eu gosto de comer. Obesidade é doença, então. É doença. Mas a hipertensão também é doença. Mas falo muito sobre isso também. Obesidade é doença. Doença tratável. E às vezes quem não entende. Eu gosto de comida calórica, é chato, é isso. Eu brinco, padre. Eu até falei da última vez que Deus fez os alimentos e o diabo botou as calorias. Foi, verdade. Assim, eu gosto. Então, assim, aí você vai traçar estratégia, mas também gosto de fazer atividade física. Então, cada contexto é. Mas o caso do tema de hoje é hipertensão arterial. Mas quanto que é, doutor? Se a gente mediu a pressão lá? Isso. Hoje em dia a gente chama já de pré-hipertenso. Quando o paciente começa a ter 13/9, já é pré-hipertenso. Por exemplo, o meu caso começou a tratar precoce por causa do meu contexto familiar. Todo mundo hipertenso na família. O história de AVC infarto altíssimo. Eu brinco com meus pais que eles são os primeiros que passam dos 70 anos da minha família. Que o resto tudo morria por causa de... não tratava. Então, cada contexto é muito específico. Hoje em dia, se você está com sua pressão acima de 13/9, procure logo o médico. Ele vai te orientar. A maioria das vezes, eles vão conseguir resolver com dieta, com atividade física, mas tem que ficar atento, porque os remédios têm evidência científica e salvam vidas. Aumenta a chance de ter o... Porque hoje o acesso ao medicamento da hipertensão é muito fácil também. Barato também, né? Tem de graça, inclusive. De graça, né? O que eu tomo é hidroclorotiazida, você pega no SUS também, né? Então, assim, hoje em dia é muito... O que é interessante é que o paciente hipertenso, fazendo acompanhamento de uma atividade física, uma boa alimentação, primeiro que ele reduz carga de medicamento, né, na grande parte das vezes, ele não tem aquela progressão, nem associação de várias medicações. Ele até tem que usar a medicação, mas ele fica numa dose mínima, entendeu? E tem alguns que se tornam hipertensos pelo sobrepeso, perde peso e consegue voltar a pressão. Daniel, eu gosto de dizer uma coisa seguinte, é comum e vocês devem ver isso. Você tem alguma doença? Não, mas eu tomo tal remédio. Diga que você tem doença, não é vergonha você ter doença. Não é vergonha você ser... Eu falo para meus pacientes, eu não tenho nada, eu tenho um monte de coisa. Eu sou hipertenso tratado, sou dislipidêmico tratado, sou obeso tratado. É isso, né? E aí você sabendo suas fragilidades, você consegue viver mais e melhor. Não é o comprimido que te define, tem alguma coisa, ele fala, não, mas eu tomo remédio de pressão. Mas você não é hipertenso? Não, mas é controlada. É verdade. Esconde, né? Ó, tem um Sumuviano aqui, Gomes de Andrade, ele escreve direto. Exercício faz diferença, oxigenando no corpo, exercício é vida, exercício encheu aqui, tá todo mundo. Vamos lá. Muito necessário. Vamos ver aqui, gente, mais. Projeto detalhe amplia obrigatoriedade de alerta sobre alergia em alimentos. Muito bem. Isso é interessante. Peraí, um projeto sobre alergia em alimentos, que você detalhar para os alimentos que vêm dizendo que pode... No pacote, né? Na embalagem. Na embalagem dos produtos constar a composição. Tal, né? E a ideia é colocar em negrito
aquelas substâncias que estatisticamente são prevalentes, né, em relação a desencadear alergias, né? Eu falei de leite de vaca, tudo, mas frutas também. Mas já está isso, já existe ou não? Não existe ainda não está feito, mas tem esse projeto aí que eu acho interessante, porque... Já tem empresas que colocam, empresas que já fazem isso. Pode ter reação cruzada, por quê? Porque às vezes a mesma empresa que faz um produto vegano, ela prepara outros produtos. Tá vendo? Junto na inteligência artificial faz isso também, né? Se você colocar um próprio whey protein, pegar o rótulo, colocar num chat, ele vai te dizer tudo. O que tem. Você colocar ponto positivo, negativo, risco para a saúde. Eu fiz isso. Então, mas já tem assim, contém leite, contém soja, já tem, né? Existe isso já, mas a ideia é chamar a atenção. Em especial para essas sementes, né? Nozes também, Nozes, que é uma coisa outra perigosa, coisa, né? que tem alguma frequência importante, frutas, o leite, a proteína do leite. E aí, tanto na alergia quanto na intolerância, é importante que tenha esse tipo de orientação, doutora, porque aí a pessoa se habitua a ler, né, as letras miúdas. Eu acredito que a maioria das pessoas que tem alguma alergia não sabe que tem alergia. Olha, mais ou menos, viu? Porque, assim, não é incomum as pessoas já chegarem pra gente falando assim, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, ou quando eu como isso, o meu intestino solta. Seja a alergia ou seja a intolerância, que aí a gente tem que fazer essa diferenciação, as pessoas, boa parte delas, sim. O grande problema são as crianças, porque a gente vai flagrar, de repente, o primeiro episódio de uma anafilaxia ou o primeiro episódio de uma alergia ou de uma intolerância, né? À medida que elas vão sendo expostas a essas coisas, né? Porque você não nasce comendo camarão, né? Isso é uma coisa que vai ser acrescentada ao longo da vida. Mas o ovo, né? A clara do ovo, gema do ovo e o leite de vaca são muito precoces, então eles têm... Tem alergia à gema do ovo? A gema, a clara... Geralmente quem tem alergia da proteína do leite da vaca, provavelmente tem da clara do ovo também. A clara do ovo também. A clara do ovo é albumina, né? Albumina, né? Albumina. Também não é uma coisa que é para sempre, viu, padre? Tem casos que até consegue dessensibilizar. Existem alguns, dentro do tratamento, existe tratamento de dessensibilização. Isso. E dá muito certo. E dá muito certo, funciona bastante, eu acho que vale muito a pena. Olha, o meu filho do meio, Joaquim, ele tinha a alergia à proteína do leite da vaca e ele fazia crise respiratória de parar no hospital. Que isso? Começava a ter crise respiratória, a gente achava que era broncoespasmo, achava que era asma. Era o leite. E era o leite. Quando tirou o leite, tirou tudo, aí começou a melhorar. E aí fizeram o teste do ovo, deu também. Aí tirou tudo e aos poucos foi reintroduzindo. E vai reintroduzindo. Os alergistas fazem bastante isso, né? Esse tratamento com a dessensibilização alimentar. Então, isso vale a pena ser visto. Fazer o diagnóstico, eu acho que é uma coisa importante, definir realmente se é aquilo ou não. Existe teste de estimulação, né, que você faz para ver se tem realmente alergia às coisas, mas a partir do momento que tem, não é uma sentença de nunca mais você vai poder comer isso. Você pode ter um tratamento nesse sentido. Eu posso passar na senhora lá e, por exemplo, descobrir se eu tenho alguma alergia? Você pode me testar todas, ou não existe tem isso? Tem teste para tudo. Até a gente tem o RAST, né? Seria bom, né? Enfia numa maquininha. Rodolfo, então, não procura pelo em ovo que não é que se encontra. Eu acabo pegando alergia alimentar porque eu trato dermatite atópica. Existe uma alta incidência de alergia alimentar, 40% dos atópicos têm alergia alimentar. Né? Então, eu acabo flagrando isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico, né, com esse rótulo, porque a pessoa atópica, ela é sensível de maneira geral. Então, a gente não sai fazendo teste de contato, fazendo esses exames todos. O atópico, coitado, porque ele desencapado a pele dele. Então, assim, qualquer coisa que entra em contato vai ser irritante, até a água do banho, às vezes. Então, tem gente que tem alergia ter algum critério. Né? Tem gente que tem alergia à água, né? Alergia a treino. Existe urticária aquagênica. Não, tem gente que tem a temperatura da água e tem gente que tem a água urticária aquagênica. Gente, mas aí a pessoa não toma banho. Não pode tomar banho. Olha, uma loratadinha e vai pro banho. Tadinho pra tomar banho, né? Mais ou menos isso, né? No lencinho, é verdade. Olha que coisa. Vamos ver aqui, ó. Hormônios e saúde mental. Como o equilíbrio hormonal impacta o bem-estar emocional? A gente está falando só de todas as coisas emocionais, bem-estar, né? Doutor Daniel. Padre, o que acontece, né? Deficiência hormonal, ela pode ocasionar alguns sintomas que é muito compatível com alterações similares a alterações emocionais. E uma coisa atrela a outra.
Então, por exemplo, a gente pega as mulheres que têm um impacto gigante na vida delas, que é o período da menopausa. Essas mulheres na menopausa, se elas estiverem em disfunções emocionais, obviamente, com a queda hormonal, a progressão dos sintomas é muito maior. A sensação, né, do mal-estar amplifica, a sensação da tristeza amplifica, a sensação, né, da angústia amplifica. Mas o hormônio, ele vai trazer o equilíbrio, mas ele não é a solução mágica. Também. Isso é. A gente precisa entender o que tem por trás dessa disfunção emocional, porque se não tratar essa base emocional, a terapia hormonal, muitas vezes, ela vai trazer equilíbrio, mas muitas vezes o paciente não vai ter essa melhora. Não vai ter essa melhora na prática. Na prática. Não vai sentir. Claro, na grande parte das vezes, consegue ajudar bastante, mas não é uma solução mágica, porque o hormônio é assim, nem todo mundo pode, e nem todo mundo não pode. É caso a caso, tem que entender quem que é o paciente, as contraindicações. Indicar é fácil, eu falo, né, Júlio? Contraindicar é o mais difícil, é entender quem não pode, né, e o porquê que não pode, os antecedentes familiares, pessoais, genéticos. Tudo isso. E mais do que isso, entender se essa pessoa tem ali uma causa, eu estou me sentindo angustiada, triste, deprimida. Mas tem deficiência hormonal, é só isso? Não. A gente tem que atrelar as coisas. Deixa eu te falar, porque eu acompanhei o seu projeto, o Destrava 360, né? Foi. Você trabalha justamente com isso, assim? Isso. Eu fiz, né? Agora a gente está ingressando no mestrado, né, em neurociência, lá na Universidade da Flórida, que aceitaram a ideia. Aceitaram a Olha proposta. Que demais. E o que a gente faz lá no Destravar? A gente trabalha justamente as causas emocionais. Como as pessoas trazerem o equilíbrio emocional para a vida e como isso vai refletir no corpo físico e em todas as frentes da vida dela, né? Então a gente fizemos 2 edições, estamos indo para a terceira. São 2 edições que você já fez? Foram 2 edições, estamos indo para a terceira, né? E desse grupo do Destravar saem as mentorias, que a gente tem os grupos que acompanham. Interessante. Isso é muito legal, né? A gente vê a mudança na vida das pessoas, né, ao longo do tratamento. Então a gente faz grupos de 3 meses de acompanhamento em mentorias e a gente vê a evolução das pessoas, né? Pessoas falam assim, olha, eu nunca fiz exercício, passei a fazer exercício. Eu tinha uma depressão que não saía, agora, nossa, aprendi mesmo a lidar. Mesmo tomando remédio? Agora entendi a causa. Então a gente busca achar essa raiz do problema para poder transformar a vida da pessoa como um todo, tanto na parte corporal quanto na parte emocional. O Destravar foi você que desenvolveu, não foi? Eu e a André que desenvolvemos. Olha. E quando que vai ter o próximo? O próximo agora está em setembro. Dia 20/9. Legal, parabéns. Olha, interessante, interessante. Muito legal. Não tem retrato aí, né, para te mostrar, não? Não tem nada do lado, não? Tem, o diretor do evento está ali. Tá vendo? E é interessante, Padre, se ele falando, por causa do envelhecimento da população. Então, a gente está vivendo uma fase que cada estrógeno tem receptor no cérebro, na parte da memória. Então, as mulheres sentem. Perimenopausa começa aos 45 anos, mais ou menos. 40 começa. Menopausa da mulher, 51, 52, em média, no Brasil. E eu acho que cada vez vai ser o tema. O homem também, né? Sim. Andropausa, que é mais polêmico, né? Do que o feminino, porque tem mais guidelines. Uma coisa que eu li, né? Interessantíssimo, teve agora no congresso do Ormê, que foi o ano passado. Eles mostraram que a menopausa começa no cérebro, né? As ondas de calor desencadeadas pelo hipotálamo é um aviso da falta do hormônio. Um aviso. Olha que interessante. E é interessante porque tudo isso está entrelaçado, a história do aumento de peso, a inflamação. A pessoa está inflamada. O cérebro está inflamado também, né? O cérebro não está fora desse corpo. Então, tem todo um contexto que é a reposição do hormônio. Consequentemente, a atividade física, a diminuição do peso, você desinflama tudo. A pele, né? Exatamente. A pele melhora, a gente tem um ressecamento brutal, né? Porque o que retém a hidratação da pele é o hormônio feminino, então a gente tem uma dificuldade maior nisso, mas eu acho importantíssimo você atrelar uma coisa a outra. Eu estou achando interessantíssima a sua ideia. Legal. Muito legal mesmo o projeto. Quem vai escolher a música pra gente terminar o programa hoje? Alguém escolhe uma música para terminar o programa hoje. É o Rogério. Escolhe uma música pra gente terminar o programa. A música da sua vida, a música que você gosta. Do beat, né? Tem que ser da academia dele. Isso mesmo. Qual é a música? Pode falar. Não, pode falar. É do Rock Balboa de treino. Rock Balboa. Rock Balboa. Rock Balboa, obrigado. A música tema do Rock Balboa. Coloca em casa lá pra treinar. Treina treino pesado, dá uma motivada. É cérebro, né? Afetividade, né? Casal que treina junto, o resultado vem junto. Não tá cara que tá treinando junto, não tá não. Sim. Tá ou não? Olha lá, tá vendo? Visão dupla ou dificuldade de enxergar, pode ser sinal de tumor. Ai, gente, isso é todo mundo deve perguntar isso pra você, né? De repente,
Porque tudo que a gente pensa, ele falou, todo mundo chega no neurocirurgião já achando que está com câncer, né? Esse tema é bem importante porque, né? Eu falo com o paciente, né? As doenças raras acontecem raramente. Então, o que acontece? A partir dos 40 anos de idade, vai ter uma mudança no nosso olho. E a grande maioria das causas de queixa visual é justamente isso, a presbiopia que todo mundo vai ter. Tem uma musculatura do olho que a partir dos 40 e pouco você vai precisar de um óculos, não tem jeito. Graças a Deus, estou 43 ainda não, mas vai chegar a minha hora. Você não está precisando? Vai, mas uma hora vai. É da noite pro dia. É da noite pro dia. É da noite pro dia. E, além disso, a gente sabe que, com o envelhecimento da população, o glaucoma é uma doença com incidência muito grande, a principal causa de cegueira reversível, né? Catarata também. Então, o que eu falo com todo paciente é o seguinte, você começa a ter queixa visual, você vai primeiro fazer o check-up geral. Alteração da glicose, da hipertensão também, isso altera, né? Metabólico. Logo depois, o oftalmologista vai ver, mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem um dos tumores mais comuns que chama tumor de hipófise. E esse tumor de hipófise pode dar alteração hormonal ou não, a maioria não dá alteração hormonal, e a principal queixa, às vezes, é só alteração visual. Ele começa a perder o campo visual, mas como a gente movimenta a cabeça, e homem que liga menos ainda para as coisas, ele vai compensando. E às vezes é no carro, comecei a bater, a moto passou, eu não vi e tal. E quando você vai ver, o paciente tem um tumor cerebral. E ele é bem frequente, mais frequente do que as pessoas imaginam. É uns 12% da população, a maioria não precisa operar. Mas campo visual, não é visão dupla, não é na questão... Vem as duas coisas, porque também tem alguns tipos de tumores que ele pode comprimir o nervo. O nosso olho é muito complexo, ele tem cada nervo é responsável pela movimentação ocular conjunta. Então, quando você movimenta, você nem pensa que sua cabeça está mexendo, e o olho faz a movimentação. Se você tem alguma compressão do terceiro par, do sexto par craniano, você tem essa alteração e normalmente o paciente fala isso. Eu estou vendo meio duplo, então às vezes ele intuitivamente fecha um olho, aí começa a movimentar a cabeça, meio para compensar. E às vezes na consulta você conversa, você percebe o tempo todo a pessoa faz assim, quase automaticamente. Ou bota a mão no rosto, né, para justamente voltar a isso. Aí o que é que eu falo para o paciente? Primeira coisa, teve visão dupla, a gente vai investigar como neurocirurgião, vai fazer o exame de imagem. Às vezes tem que fazer também angiorressonância, que tem alguns tipos de aneurisma que comprimem o nervo, além do tumor cerebral, né? E junto com isso a gente vai fazer a avaliação oftalmológica, né? E a avaliação geral, como a gente falou. É comum um paciente, por exemplo, com diabetes, às vezes tem alteração do nervo. As pessoas não sabem, mas tem uma neuropatia que dá visão dupla. Por causa da diabetes. O tumor na hipófise, ele pode operar? É operável. A maioria dos tumores da hipófise, a depender do tamanho, grande parte nem precisa, porque ele é pequenininho. Aquilo que eu brinquei com o senhor, 50% das pessoas chegam no consultório e estão morrendo, e você diz, é um tumor normal, a gente só vai acompanhar, né? E às vezes você encontra os outros problemas que são bem mais frequentes. É verdade. Mas o ideal é isso. Teve alteração visual, não dê bobeira. Glaucoma, a principal causa de cegueira. Para o senhor ter ideia, padre, como essa parte visual, hoje em dia a gente tem estudado muito, acelera quadro de demência, que foi o nosso tema anterior, a catarata. Catarata. As pessoas não procuram o envelhecimento da população. Eu sei que o acesso é difícil, né? O isolamento, né? A surdeza, a dificuldade visual. As atividades, né? Você vai se isolando. Você vai tendo menos estímulos. Interessante. Acho que isso interfere. Muito bem. Olha, a Karen Cristina falou, o programa está muito bom, os assuntos estão se interligando. Ela falou, ótimo, Stallone, a Denise Couto, Stallone. E ela lembrou, a música chama Eye of the Tigers, né? da banda Survivor. Olha aí, viu? Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Posso dizer que eu lembro. Funcional versus musculação, diferenças e qual é melhor para o seu objetivo. Eu tinha perguntado antes, mas eu quero saber agora. Funcional é uma coisa, musculação é outra. Com certeza. E o aeróbico é outro também. Funcional, ele vai ter a funcionalidade para algo. No nosso caso, para melhorar padrão de movimento, acelerar o gasto calórico, performar um pouco mais. A musculação é diferente, é um trabalho mais tensional, é longevidade, é músculo, ganho de massa muscular, um treino mais isolado. Eu trabalho com a junção, sempre os dois. Os dois. A gente aquece com o funcional e a parte principal da aula, musculação. Então a gente trabalha com o método integrado, que chama, os dois. Eu faço academia, mas não faço aeróbico, é muito chato. Muito chato. Cardio é importante também. Cardio, né? Trabalhar o coração. Mas eu também acho chato, mas eu acho que você sempre... Mas o funcional, eu particularmente prefiro treinos mais rápidos e mais intensos. Mais intenso. E mais intenso. Por isso que a gente faz essa mescla. Mas eu não posso esquecer do treino mais isolado, né? Sei. A musculação. Até porque músculo é vida. Justamente, saúde, longevidade, cognição, né? Já falou, né? Trabalho, né? De circunferência da perna. Esse estudo que ela está postando é interessante, que é o seguinte, hoje em dia, a musculatura especial de membro inferior tem uma associação direta com demência e com longevidade. Eu falo com meus pacientes, o paciente fala assim, eu tenho medo de morrer. Eu fiz, tenha medo de não ter movimento na terceira idade, que a geração nossa provavelmente vai passar dos 90. Autonomia. Mas a autonomia... Quanto mais grossa a perna,
mais tempo de vida. É um dos indicadores. É um dos indicativos. É um dos indicativos. Acho que é assim, a musculação, acho que um fortalece, o outro acelera. A gente brinca desse jeito. Um fortalece e o outro você vai performar um pouco mais. E o que você está falando é importante, o gasto calórico, porque tem a questão do que gosta de fazer, né? Exato. Porque às vezes a pessoa esforça, como você falou, eu não gosto do cardio, mas se você sentar com ele vai dar um direcionamento, vai encontrar o meio termo. Você vai gostar. O importante é começar. Depois que você começou, pegou a disciplina, aí é a hora de você falar, bom, agora já tem uma disciplina, aí naturalmente o paciente ele começa, o que eu posso melhorar? Aí, vamos fazer uma musculação, vamos aprimorar alguma coisa, mas o importante é sair do sedentarismo. Eu gosto de nadar, então vamos nadar. Vai fazer. A grande dificuldade é quando o aluno chega na academia sedentário, academia de rede, né? Sedentário, sozinho, com uma ficha na mão, e ele não sabe para onde que ele vai. Sou eu na Smart Fit. E aí ele associa que a musculação, significa 3 de 12, 3 de 10, e não é. Na nossa academia, a gente bate de frente nisso, fala, a musculação vai além de ficha e além de 3 de 12. Não existe isso. Nossa musculação vai além. Você pode fazer ela por tempo, pode fazer ela por exaustão, pode ir até a falha. Falha, né? Falha, né? Por falha, né? Existem até modos, né? Drop set, cluster, B7. Tem várias modalidades de treino que a gente faz que são incríveis para a parte isolada do músculo. Por isso que a gente trabalha, né? Com treino tensional, treino de força, musculação e semana de treinos metabólicos. São treinos mais rápidos, mais intensos e o aluno entende que ele está performando mais, saindo da zona de conforto. E num grupo pequeno, onde você consegue observar cada um precisa deles. botar uma academia aqui também. Como a gente vai fazer essa academia dele? Eu venho. A gente vai fazer. Vamos lá? Tem uma pergunta ali, ó. O Rodo falou. Seria para o doutor Júlio. O doutor chegou aqui nas nossas redes sociais. Acho que o senhor comentou, acho que no canal do senhor, sobre um medicamento do Alzheimer. Tem revolucionado... É um medicamento novo, não é? Esse medicamento é uma nova droga que chegou... Falar um pouquinho sobre isso, as pessoas estão perguntando aqui. É a primeira vez que a gente tem um remédio que muda o curso da doença da Alzheimer, ela exige. Basicamente, o que esse remédio faz? Ele age no cérebro, atrasando o acúmulo dessas substâncias. Então, até hoje a gente fala que Alzheimer não tem tratamento. Agora a gente diz que sim. Só que tem uma barreira econômica muito alta. É um remédio que a gente está falando de milhares de dólares. Se a gente for transferir para aqui, está fora da realidade. Mas é o que eu falo, tecnologia chega assim e chega e fica, né? Ele tem também uma questão que limita, que tem que ser com um diagnóstico muito precoce. É na fase inicial, porque ele evita esse acúmulo de depósito. Depois que já está depositado. De substância amiloide, beta-amiloide e tal, que fica nos neurônios e dificulta a comunicação. Mas é o que eu falo, é uma revolução. A gente nunca falou de tratamento para doença de Alzheimer. Agora a gente começa a falar. Num preço absurdo, é um remédio que precisa ser dado... Como é o nome dele? É um nome esquisito. Ele exige. Ele exige? Isso. Pensei que era outro. Não. Mas assim, não chegou ainda o nome, como é que vai ser o nome comercial no Brasil, essas coisas, ainda não tem. Mas assim, é realmente um remédio revolucionário mesmo que chegou para ficar. Agora vai ver esses detalhes, como é que vai ser. O grupo hoje é muito seleto, porque é diagnóstico precoce, mas em breve a gente vai cada vez... Isso que você está falando, depois que todo medicamento chega muito caro, né? Isso. Depois ele vai abaixando. Isso. Por enquanto, só o Elon Musk que vai tomar só ele que vai tomar. Mas é rápido. Esse remédio mesmo de emagrecer vai chegar genérico agora, em agosto, vai chegar o Monjaro? O antigo Saxenda, ainda esses não, ainda estão com a... Aquele outro vai chegar. A MS vai lançar agora. A liraglutida. É o antigo Saxenda, né? O antigo Saxenda, foi o que eu tomei. Não, e mesmo o Monjaro era 6 mil e tanto, quanto o pessoal... Agora já está mais barato, já está mais barato. O Ozempic até diminuiu recente. Falando de longevidade, sabe que agora nós vamos lançar a primeira academia sênior, a Forbit Sênior, dentro de uma casa de repouso. Olha, que interessante, muito interessante. Adaptado justamente para melhor idade ter esse contato. E tanto fazer com exercício areia, mesmo, nada de fisioterapia, não. Para ele entender. E vai dando autonomia para a terceira idade. Olha que interessante. O idoso precisa ter autonomia, né? Senão o idoso deprime. Lúcido e não lúcido, né, que eles falam. Ele deprime por falta de autonomia. Muito interessante, olha, muito interessante mesmo, olha. Tem uma pergunta ali também, olha. Doutor Daniel, a gente sempre fala do equilíbrio, né, de mente e corpo e tal. Mas se a pessoa está com um desequilíbrio muito grande de mente, não está bem e tal... ela com certeza não vai conseguir ter
ânimo ou força para cuidar do corpo, né? E, às vezes, também recusa o tratamento psicológico. Como que tem que ser tratado isso? Como que a gente dá esse primeiro passo? Ou até a família, para poder dar esse primeiro passo, ajudar a pessoa a se mexer para se cuidar? Casos como esse é interessante, que é aí que entra a indicação da medicação, né? Porque um paciente que está numa crise de depressão, uma crise de ansiedade, falar para esse paciente, no auge da disfuncionalidade dele, que ele vai ter que fazer exercício e mudar algumas coisas, ele não consegue nem compreender o tamanho da mudança que ele tem que fazer. Então, nesse primeiro momento, o que você precisa trazer para ele? Equilíbrio e desativar esses sintomas que estão deixando ele fora do eixo dele. Então, a medicação é muito bem-vinda. Então, a medicação, o suporte familiar, já vai trazer esse paciente para um outro nível que é de equilíbrio. Ele vai parar de ficar, né, sendo alarmado por esse monte de sintomas. Passada essa primeira fase, que a gente consegue buscar o equilíbrio com a medicação, seja lá com os medicamentos, ou até um equilíbrio hormonal, enfim, trazendo esse equilíbrio para o paciente, aí é a hora da gente começar a trabalhar a parte comportamental dele. Aí é a hora da gente entrar na parte emocional, a hora de entrar no suporte psicológico. Mas é por etapas. E isso vai de paciente para paciente. Tem paciente que, numa primeira etapa, ele já compreende e está disposto a fazer as mudanças. A gente consegue. Tem outros que a primeira parte do tratamento é só a medicação mesmo para trazer equilíbrio, para ele parar de viver naquela situação de descontrole. Mas então, o medicamento, aquilo que você falou no momento, o medicamento dá aquele suporte, aí você depois trabalha. Depois trabalha. Olha que interessante.Acabou o programa. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver a enquete. A enquete, sim, ainda bem. Tem 3%. 96,9%. Aí falou que sim. 3,1% falou que não. Xenófobos. Marcou errado. Não entendeu a pergunta. Problema de visão. Vamos ver. Eyes of the Tiger. Vamos ver. Essa é boa. Motiva, né? Tá vendo? Bora, Poderosa. Doutor Daniel Bratam, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Olha, que bom demais. Olha, o programa foi ótimo. Você vai seguir o doutor Daniel no Instagram dele, @dr.danielbratam. @dr.danielbratam. Ou então no Instituto Bratam, @Instituto Bratam. Ou então entre agora em contato pelo telefone 0 operadora 11 9-1752-3530. 1752-3530. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Rogério, muito obrigado mesmo. Falta eu colocar uma academia aqui na rua. Aqui, ó. Não tem desculpa, né? É verdade. Você vai acessar o site para conhecer essa modalidade, assim, como é interessante. O site é forbitgym.com.br, mas tá escrito lá. É o for com 4, né? Beat Gym de academia de ginásio. .com.br. No Instagram também é @forbitgym. E o seu Instagram, @stanktrainer. Stanktrainer. Tá lá, tá tudo lá. Olha lá. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Doutora Selmara, obrigado, muito obrigado. Tudo sobre alergia, olha que beleza, ó. Doutora Selmara Catalano, @doutora Selmara Catalano, é o Instagram. Isso, bem. E também @Hospital da Pele. Hospital da Pele. Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Doutor Júlio Pereira. Doutor Júlio é o dono do maior canal de neurocirurgia do mundo. Lá no YouTube, o canal chama @neurocirurgiabr. No YouTube, @neurocirurgiabr. Tudo, todas as informações. Ele posta, adoidado lá, muito bom. O senhor fazendo a reza de manhã e eu postando lá. É verdade, viu? O Instagram também, é o YouTube e o Instagram, @neurocirurgiabr. Acabou o programa, aumenta o som.